Maravilha, bora continuar a nossa brincadeira aí de resolução de exercícios, né? A gente tem mais alguns exercícios para a gente experimentar. A ideia que eu passei então para vocês, eu espero que ela fique realmente na cabecinha de vocês e vocês entendam que o meu objetivo em nenhum momento é sacanear você passando um exercício para que você não faça, ou que você tenha que fazer um exercício e outro muito parecido. Não quero sacanear, eu quero que você comece a programar, pegue gosto e assim, eu gosto de brincar e sacanear porque é o meu perfil como pessoa, né? Eu sou zoeiro, brincalhão, mas eu acho que você não deve de defender linguagem. Linguagem, ela é temporária, ela é efêmera, ela muda, até mesmo para quem começou, quem é javeiro, né? E eu estou falando de Java porque utilizo Java para disciplina. Quem é javeiro, quem começou com Java, agora percebe, né, que a linguagem mudou bastante, né? Ela tem muitas coisas diferentes, então, dentro da própria estrutura, a linguagem vai se transformando, e aí vai criando coisas novas e se modificando e se inovando. Se a linguagem vai se reinventando e se inovando, por que você não, né? Experimente várias linguagens, experimente outras linguagens. Ah, eu gosto, sei lá, de JavaScript. Tenta solucionar isso aqui com JavaScript. Ah, eu gosto de, sei lá, de Python. Vai com Python. Ah, eu gosto de C. Vai lá no C, C++, C Sharp, qualquer um deles. Tenta resolver. É assim. É bem bacana. E Josimar, você concorda comigo, mas Python é a melhor linguagem de todas. Depende. Depende da utilização. Pior de tudo que depende. Tem coisa que para fazer em Python dá trabalho, é custoso, é chato, e aí vale a pena outra linguagem. Eu acho que a gente tem que usar a ferramenta certa para o problema certo. É essa a pegada. Para fazer algumas coisas em Python realmente é sofrido, cara. Outras, porque eu uso normalmente, Python é maravilhoso, eu tenho que concordar contigo. Não existe outra linguagem, por enquanto, para mim, que faça o que eu preciso de uma forma tão fácil como Python. Mas para fazer, por exemplo, algumas manipulações de dados, eu ainda acho mais fácil fazer com SQL. Então, tem ainda aí o tempo de conhecimento da linguagem, né? Se você domina uma linguagem, ela acaba sendo mais fácil para você. Mas você tem que lembrar, nenhuma linguagem é a famosa bala de prata para qualquer monstro, né? Ela serve para matar lobisomem. Então você usa aquela linguagem para matar lobisomem. A outra é uma espada Jedi, cara. Você vai destruir lá o mestre das forças ocultas. É isso que você vai fazer, manja. Não tem que fazer o uso da linguagem para tudo, não. Então, use o que a linguagem, né, seja o propósito dela. Não adianta você, por exemplo, tentar, sei lá, você querer desenvolver web com COBOL. É zoado, porra. O negócio não vale, né? Então, não tenta desenvolver web com COBOL, porque não vai ser legal, cara. A mesma coisa, você vai programar web com C, C++, por mais que C, C++ seja super poderoso, não é legal, não é para isso, não é o propósito, né? Então, tem cada linguagem um propósito e você tem que ter a possibilidade de desenvolver na ferramenta que te ganhe, que ganhe mais tempo, né? Que seja mais fácil de resolver, né? Que você ganhe tempo resolvendo nela. Sei lá, se uma planilha eletrônica você consegue resolver o tratamento dos teus dados, para que você vai criar um banco de dados em SQL para fazer isso? Faz no Excel, no Calc, no qualquer planilha eletrônica da vida aí, já processa lá o que você precisa. Então, né, sei lá, precisa usar Excel se você consegue fazer por shell script com uma linha de comando rápido. Entende? Quanto mais rápido você puder utilizar para solucionar o teu problema, melhor. Mas é aquele negócio que eu te falei. Se você só sabe utilizar solucionar aquele problema com uma ferramenta, e aquela ferramenta você sabe que não é a melhor, e você gastaria mais tempo aprendendo, usa que você sabe. Então, tem isso daí.
Não seja xiita com linguagem nem com sistema operacional. Tenha a mente aberta. Aceite outras linguagens, experimente outras coisas. Cada uma tem uns detalhezinhos bacanas aí que vale a pena ser explorado de vez em quando. É bacana experimentar um sabor diferente de linguagem. Vamos brincar, então, de resolver aqui efetuar a leitura de 4 números inteiros e apresentar os números que são divisíveis por 2 e por 3, né? Esse cara aqui agora pede a entrada de 4 números e mostrar quais são divisíveis por 2 e por 3. Então, vamos começar a nossa brincadeira fazendo aqui... Agora é a letra C. Vamos começar aqui um arquivinho novo. O C. Vamos resolver esse cara daqui. Ele pede para que a gente entre com alguma coisa. Se pediu para entrar, nós já sabemos que precisamos colocar aqui o import do java.util.scanner. Então, eu já importei o meu scanner. Se eu vou pedir para entrar, eu preciso criar o scanner. Então, vamos criar o scanner. Scanner, vou chamar ele de Leia, igual a um novo scanner que escaneia a entrada do sistema. Ele pede para ler 4 números, né? 4 números inteiros. N1, N2, N3 e N4. Estou lendo aí 4 números inteiros. Maravilha! Vou fazer o processo de leitura dos números. Informo para o usuário, system.out.print, entre com um número. N1 recebe o nosso objeto de leitura leia e ele está esperando um próximo valor inteiro. Então, next int. O próximo valor tem que ser inteiro. Legal, a gente replica isso 4 vezes. 1, 2, 3, 4. Então, ele vai ler N1, N2, N3 e N4. E aí, ao final, ele quer que sejam apresentados os números que são divisíveis por 2 e por 3. Então, o objetivo é apresentar os números que são divisíveis por 2 e por 3. Então, bora fazer isso daí. Como que a gente vai fazer aqui para apresentar os números? Vou colocar aqui uma mensagem, né? System.out.println. Os números que são divisíveis por 2 e por 3. Maravilha. E aí ele mostra agora os números que são divisíveis por 2 e por 3. E aí a gente vai fazer um teste. If o N1 for divisível por 2, só que, como que eu sei se ele é divisível por 2, né? Se eu simplesmente fizer o resto da divisão, o que tem que acontecer? Quando eu testar o resto da divisão por 2, tem que ser igual a 0. Se o resto da divisão por 2 for igual a 0 e o N1 dividido por 3 tiver como resto da divisão também o valor 0, aí eu vou fazer a impressão. System.out.print. E aí eu vou colocar aqui. Print-ln, né? Vamos lá, que eu quero ter polir de linha. E aí, um N1. Vou imprimir o N1 aqui, bonitinho. Agora eu posso replicar isso aqui, fazer esse teste novamente, né? Eu posso pegar isso daqui e fazer para os demais. 1, 2, 3, 4, 5. E aí é só mudar a minha variável alvo aqui, né? Então, N1, N2, N3, N4, N5.
N1, N2, N3, N4, N5. N1, N2, N3, N4 e N5. E aqui, por fim, 2... Não, só são 4 variáveis, né? Ai, beleza, só são 4 variáveis. Estava fazendo a mais. É isso daí. Fiz o teste e vai mostrar. Bora experimentar isso daqui, né? Compilou, executou. E aí a gente amplia um pouquinho para ver melhor. Vou digitar lá um número qualquer, né? E aí, olha só. Eu digitei 4, 4 é divisível por 2, mas não é divisível por 3. O 2 é divisível por 2, mas não é por 3. O 8 é divisível por 2, mas não por 3. O 12, ele é divisível por 2 e divisível por 3. Então, apresenta lá o quarto número digitado, 12. Belezinha, bonitinho lá, apresentando para a gente aí a resposta. Só tirar aqui alguns branquinhos do final. Show de bola. Então, a gente pode testar isso aqui de várias formas, né? Tem várias possibilidades. E para fazer o próximo agora, o próximo ele pergunta sobre os números que são ou divisíveis por 2 ou divisíveis por 3. Então, vou dar um arquivo salvar como nesse cara para fazer a letra D. Então, a gente tem aqui, é o mesmo exercício, só que muda a condição de exibição, né? Então, não é mais um ou outro, agora é um e outro, agora é um ou outro, né? E aí a gente tem que mudar o nosso operador. Então, do E, eu estou trocando para o OU. Do E trocando para o E trocando para o OU. E a mesma coisa aqui. Executando para a gente ver. Compilou, ok. Rodando. Vou ampliar. Show de bola. Vou colocar lá 4, 8, 7, 9. Olha só que legal. O 4, ele é divisível por 2, mas ele não é por 3, então apareceu. O 8 também é divisível por 2, mas não por 3. O 7 não é divisível nem por 2, nem por 3, mas o 9 é divisível por 3. Então, bastando apenas um, ele aparece. Tá, e se eu digitasse, por exemplo, 12? 12 é um valor que é divisível tanto por 2 como por 3, né? Então, se eu colocar o 6, o 12, 14 e o 16, vamos 16, 16. Olha só, o 6 é divisível por 2, o 12, o 14 e o 16. Todos são divisíveis por 2. Mas esse cara daqui também é divisível por 3. Esse daqui também é divisível por 3. Agora, esse daqui não é divisível por 3. E nem esse aqui é divisível por 3. Então, também é possível ver aí quando é divisível pelos dois números, né? Aparece também na nossa exibição. Então a gente pode utilizar ou o operador E ou o operador OU para fazer essa exibição aqui do jeito que foi proposto no exercício. Por último, elaborar um programa que efetue a leitura de um número inteiro e apresentar uma mensagem se o número ele é ímpar ou se o número é par. Então vamos fazer esse cara daqui. Um arquivo novo. Letra E. Se está pedindo para entrar com o número, importe java.util.scanner. Beleza? Importamos o nosso Java Util Scanner, criar o scanner, scanner leia igual a um novo scanner que escaneia a entrada do sistema. Ele pede para a gente ler um número, então int número. E agora eu vou solicitar para o usuário digitar o número. System.out.print.
entre com um número. E agora, o número recebe o nosso objeto de leitura, leia, e ele tem um método para verificar se o próximo número digitado é um inteiro. E aí, próximo número inteiro. Agora que eu já tenho o número que eu digitei, eu quero testar para verificar se ele é par ou ímpar. A gente pode testar se um número é par ou ímpar usando um if. E aí eu posso verificar se o número, se ele for divisível por 2 e o resultado dessa divisão for igual a zero, ou seja, for uma divisão exata, eu tenho que esse número ele é par. E se não der uma divisão exata, ou seja, se sobrar alguma coisa, e o que pode sobrar? Pode sobrar apenas um, né? Se eu divido um número por 2, ou resta zero, divisão exata, ou resta um. Se restou zero, ele é par. Se restou um, ele é ímpar. Então, beleza. A gente vai seguir essa ideia. E aí, vamos testar agora. Rodou. Bonitinho. Vamos ver agora se o número é par ou o número é ímpar. 5 é ímpar. 4 é par. Estou digitando aqui aleatoriamente o número. Esse aqui é ímpar, terminou em 7. É ímpar. Vou digitar aqui algumas coisas, sei lá. Esse é par. E aí a gente pode testar se o número é ímpar ou se o número é par, verificando se o resto da divisão dele por 2 é igual a zero. Se igual a zero, par. Se não for igual a zero, ou seja, se é igual a 1, que só tem essas duas possibilidades, ele é ímpar. Então, são as duas possibilidades para testar aí par e ímpar. Até agora, tudo tranquilo? Alguma dúvida, alguma pergunta? Sossegado? Vamos fazer agora, né, algumas experimentações para a gente usar o switch. O switch tem aí algumas aplicabilidades bem delicadas, né? Como eu falo, o switch ele é problemático. Ele é legal, mas ele não é tão legal. Ele é bom, mas não é tão bom. Ele é bem restrito, né? Ele não dá para fazer muitas coisas para otimizar o código dele. Ele é ruinzinho em algumas aplicações. Então, em alguns casos, vale muito a pena pensar em trocar um switch por um if aí, que é muito comum. Tudo que você faz com switch, você consegue fazer com if, mas não é tudo que você faz com if que você pode substituir por o switch. Ele é bem restrito mesmo. Vamos fazer então esse primeiro exercício, que é desenvolva um programa em Java que receba dois valores int e um símbolo. Então eu faço lá, por exemplo, putz, isso me lembra a aula de, de economia que usava a calculadora HP 12C++. Você coloca lá o número e a operação. Acho que ela colocava operação, número e número, alguma coisa assim. Então, sei lá, 2, 4 e mais. 2 mais 4 vai dar 6. Então é isso daí que eu quero que seja testado. E aí a gente tem 4 operações possíveis, né? O mais, o menos, o asterisco e a barra. Então adição, subtração, multiplicação e divisão. E aí mostrar aí o resultado com o uso do switch. Então a gente vai fazer essa experimentação aí para ver como que funciona. Vamos fazer então um novo programa. Deixa eu copiar aqui o exemplo do nome. Que slide que tava no 76. 76, exercício A. Esse cara aqui está dentro de switch.
Se estou pedindo para entrar com alguma coisa, então vou precisar do meu import java.util.scanner. Scanner, leia igual a um novo scanner para ler a entrada do sistema. Só que ele está pedindo ali para que eu leia um algo caractere, né? Eu não tenho um scanner que lê char, então eu não tenho uma entrada padrão para char. Eu tenho para números, boolean e string. E aí, então, eu vou ter que ler em formato de string. Se eu vou ler string, lembra daquela dica? Números, eu utilizo, números e booleano, eu utilizo um scanner. Para string, eu utilizo outro scanner separado. É uma dica que vem desde o problema lá da linguagem C, do buffer, que ele armazena o enter, e isso daí pode dar ruim. Para evitar qualquer problema, já vou criar, então, um segundo scanner somente para ler strings. Então, um vai ler números e o outro vai ler string. Então, eu criei um leia e um leia str, um leia string para mim. Então, aqui vai ter dois números, N1 e N2, e vai ter uma operação, que é string. E eu vou criar aqui um double resultado. Agora a gente vai fazer as solicitações. Ele pede para que entre com dois valores inteiros e um símbolo. Então, system.out.print entre com um número. E aí eu vou ler N1 com leia.nextInt. Agora vou pedir para entrar com outro número e eu vou ler o N2.nextInt. Perfeito. Agora eu vou pedir para ele entrar com a operação system.out.print e eu vou pedir a operação que ele quer executar. Entre com a operação. E aí eu vou mostrar aqui só para deixar claro, né? Mais, menos, asterisco e barra. Então, essas são as opções que você deveria digitar para mim. Então, operação recebe o nosso objeto de leitura leia para string, leia str, ponto, next line. E aí eu vou ler uma linha toda. Agora que eu sei qual a operação que o usuário vai querer, e eu já tenho os valores dos números, eu vou executar a operação. Então, vou montar um switch para isso daí. Switch. E aí eu vou fazer o teste na minha variável operação. E aí a gente vai testar. Case, operação for igual a mais. E aí ele vai fazer alguma coisa aqui e depois vai dar um break. E aí a gente vai fazer para as demais. Mais, menos, asterisco, barra e o default. Default não tem. Default, barra, asterisco, menos. E aí ele tem aqui tudo bonitinho feito. Olha lá. Todas as operações bonitinhas. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou calcular e vou apresentar isso daí. Então, se for uma adição, eu vou mostrar lá. Resultado é igual a N1 mais N2. E aí, vou fazer a mesma coisa para os demais. N1 menos N2. N1 vezes N2. E N1 dividido por N2, e aqui a gente tem aquele problema básico, né? N1 é inteiro.
N2 também é inteiro. Inteiro dividido por inteiro dá inteiro como resposta. Ou eu converto esse cara para double, ou eu converto esse daqui para double, ou eu converto os dois para double. E aí resolve. Então, é só escolher um e converter para double. Eu vou converter o primeiro para double. Esse cara daqui, o N1, será convertido para double. E aí, double dividido por int dá double como resposta. Nosso resultado é double, tá tudo certo. Então, tranquilo aí, vai funcionar. E aí, eu vou colocar aqui o nosso default, se não for nenhuma dessas daqui, vai dar uma mensagem, né? System.out.println, e aí eu vou dar uma mensagem para ele. Então, aqui, /n, /t, /n, operação inválida. Tá ótimo. E agora eu também vou apresentar o resultado. Eu posso fazer isso daqui várias vezes, né? Ou eu posso colocar fora. Se eu colocar fora, tem uma vírgula. Vamos ver o que vai acontecer. O resultado é 2 pontos e concateno com resultado. Belezinha? Compilei. E aí ele tem um problema dizendo que resultado não foi inicializado. E aí você vê aqui, ó, os probleminha lá, ó, né? Aqui foi, mas a gente tem o problema do default. Se acontecer o default, o resultado não vai ter um valor. Então ele precisa ter um valor inicial. Então eu vou colocar um valor inicial aqui no resultado. Estou colocando 0 para o resultado. Posso colocar somente isso daqui, 0? Pode. 0 inteiro será convertido para 0.0. Por quê? Porque resultado é do tipo double. Então, para que não precise ocorrer a conversão, eu já coloco o valor no formato que deve de ser. Compilando o nosso código, agora não tem mais problema. Rodando, eu digito lá 4, 3, e aí eu digito uma operação qualquer, K. Operação inválida, resultado é igual a 0. E aí, se eu executo novamente, então vamos executar novamente, vamos ampliar. E aí, beleza, vamos começar lá. 4, 7, e aí eu quero divisão. E aí deu 0.5714, é o resultado. Tá aí, bonitinho, a apresentação para a gente funcionando legalzinho. Então, ele tem essa possibilidade aí de funcionamento bem legal. Só para deixar ajustado, fazer isso daqui. Só para mudar a apresentação, né? Para ficar organizadinha, para isso aqui ficar afastado uma linha. Então, com o switch case, a gente pode utilizar. Eu lembro que o switch, ele só funciona com string se você estiver utilizando as versões mais novas do Java. Se por um acaso você estiver utilizando as versões mais antigas, ele não vai funcionar. E aí, nesse caso, eu vou mostrar como que você faria se ele não funcionar para você. Então, vou salvar esse cara aqui como uma versão 2 e vou mostrar sem a utilização direta do string no switch, beleza? Então, como que eu poderia testar? Eu posso testar aqui valores numéricos inteiros. Então, valores numéricos inteiros podem ser testados com switch. Então, você pode testar o quê? Você pode testar byte, short, int, long. A gente tem o char, que é equivalente a int. E você tem o boolean. O boolean também pode ser testado, porque o boolean 0 é falso, 1 é verdadeiro. São os dois valores possíveis. Então, ele também pode ser representado dessa forma. Então, você pode testar os 4 inteiros, o char e o boolean. Nas versões novas, você consegue testar o string.
O ponto flutuante é complicado por conta do erro de aproximação. Então, erro de aproximação é um problema. E esse cara, ele testa exatidão. Então, dá chabuzinho bacana testar com um ponto flutuante. Então, não dá para ser ponto flutuante. Como que a gente faria aqui, né? Deixa eu só mudar o nome. Mudei o nome. E se eu precisasse testar e não fosse utilizar, por exemplo, não pudesse utilizar uma string, eu poderia utilizar a possibilidade de converter ou pegar um caractere da string. Para que eu possa pegar um caractere da string, vamos ver aqui, temos Java doc string. Será que tem algum método que facilita a minha vida, né? Então vamos ver aí o método que pode nos ajudar. Clicando lá em métodos, a gente tem aqui o primeiro, é o char at. Retorna o char, o caractere, o valor do caractere que está especificado pelo índice. Então, se eu passar um índice aqui, que é inteiro, ele vai retornar o caractere daquela posição. Então, se eu pegar uma string e falar posição 0, ele retorna o primeiro caractere. 1, ele retorna o segundo caractere. 2, ele retorna o terceiro caractere. 3, ele retorna o quarto caractere. Então, ele começa sempre no 0. Então, o char at pode ser utilizado. Tem essa possibilidade aí. E ele retorna um char. Char eu posso utilizar para fazer comparação. Então, funcionaria. Então, eu vou utilizar o char at. Agora eu vou criar uma variável auxiliar para mim, para poder resolver esse problema, né? Então, char op de operação. A abreviação desse cara daqui para o tipo char, o tipo primitivo. E aí, o que, que eu posso fazer? Eu posso falar que op recebe operação ponto char at, e aí eu digo qual que é a posição. Eu vou falar que é na primeira posição. O primeiro, né, sempre é 0 no Java. Então, posição 0. E aí agora, olha só, eu posso fazer um switch testando aqui se o OP ele é igual ao caractere, então não é mais aspas, é o apóstrofo, ao caractere mais, ao caractere menos, ao caractere asterisco ou o caractere barra. Tá aí. Olha que bonitinho. Você pode testar desta forma. Então, testando desta forma, lindo, maravilhoso, bonitinho, vai ver só, compilou, rodou, e ele tem exatamente o mesmo funcionamento. Então, 7, 3, eu quero multiplicação agora. 7 vezes 3, 21. Beleza, ele está conseguindo fazer a multiplicação aí numa boa. Ah, e se eu entrar com um valor que não exista, funcionará? Vamos testar, né? Então, eu digitei 7, 3, e eu digitei lá o K de novo. Operação inválida. O resultado é 0, não foi feito nada. Então, a gente tem aí a possibilidade de funcionamento bonitinho. Ó. Legal, né? Dá para fazer, então, a substituição da utilização de string por char, somente usando lá o método char at, o caractere na posição. E aí você passa entre parênteses a posição que você quer. Nesse caso, eu quero a posição 0, então eu posso colocar ali a posição 0. Ele vai devolver um char. E aí o char pode ser utilizado sem problema nas versões antigas. Então são as possibilidades de execução aí do switch. Bem bacana entender e usar isso daí. São possibilidades legais. Dúvidas sobre o método char at, né? Normalmente ele causa uns desconfortos, as pessoas não gostam muito dele, mas a gente vai usar bastante isso daí para fazer manipulações de string. Até hoje a gente usa bastante isso daí. Funciona muito bem, sossegadinho. Dúvidas? Se não há dúvidas, bora continuar.
fazer o próximo. Desenvolva um programa em Java que receba o preço de um produto e o seu código de origem. Então, sei lá, o produto custa R$ 50 e o código de origem dele pode ser qualquer número. E o código de origem dele é 5. E aí ele vai vir aqui e vai verificar. 5 é da região sul, segundo essa tabela daqui. E aí você tem que mostrar o preço do produto junto com a procedência. Então, você está pagando R$ 5 por um produto originário do sul, que veio do sul. Perfeito, ó. Simplesinho para a gente brincar. Então, vamos fazer aí a nossa brincadeira. Eu tenho que ler o preço de um produto e tenho que ler o código de origem. O preço do produto eu posso ler em formato double, né? Porque eu posso colocar, por exemplo, 7,42. Então, 7,42 é um ponto flutuante. Então, vou utilizar um double e o código eu posso entrar com um valor inteiro aqui numa boa. Então, vamos fazer isso daí. Maravilha. Colocando no local correto, dando o nominho certo. Vamos fazer import do java.util.scanner. Vamos criar o nosso scanner, vou chamá-lo de Leia, igual a um novo scanner, escaneia a entrada do sistema. System.in. Sim, quando eu estou sozinho programando, eu falo, porque eu repito isso tantas vezes nos dias que eu dou aula, que eu sozinho eu falo, e eu falo exatamente igual eu estou falando aqui. Então, pode rir que acontece sim. Então, a gente vai ter um double para o preço do produto e a gente vai ter um int para o código do produto. Maravilha, temos aí um int para o preço, um int para o código e um double para o preço. Eu poderia ter agora, por exemplo, a possibilidade de atribuir um valor para uma variável string. Eu acho que ficaria legal. E aí a gente pode fazer isso daqui, ó. Que é o origem. Uma string origem. E agora a gente vai montar system.out.print entre com o preço do produto. E aí agora a gente vai ler o preço do produto. Preço recebe nosso objeto de leitura leia, ponto, e a gente tem a expectativa que venha um double, next double. System.out.print entre com o código do produto, ou código de origem do produto, código de origem com o código de origem. E aí a gente lê o código. Código recebe, leia, ponto, e o código é inteiro. Então, next int. Esperamos a entrada de um valor inteiro. Feito isso, a gente quer mostrar os dados, né? Então, a gente vai descobrir a região da onde veio esse produto. Switch, vou fazer aqui sobre o código. E aí a gente começa a criar nossos cases, né? E aí a gente tem lá, case 1. Se for 1, eu vou colocar que a origem é igual a norte. Se for case 2,
Ou, se for case 5, ou, se for case 9, a origem é igual a sul. Break. Agora, se for 3, 10, e aí é 3, 10, aí 11, 12, 13, 14, 15. Vai ser leste. Agora, se for 7 ou 20, case 7, case 20, origem, oeste. Break. Se não for nenhuma dessas, origem, importado. E aí, bonitinho. Agora que terminou o meu switch para determinar o valor, a gente vai fazer a impressão. Ele pede para imprimir o preço e a origem, né? System.out.println. O preço do produto é... E aí a gente coloca preço. Agora a gente vai imprimir a origem. A origem do produto é... A origem do produto é... Prontinho. Vamos ver aí o que acontece agora, né? Compilo. Break not statement. Se eu escrevesse certo, apareceria tudo certo, né? Break. Agora sim, tá tudo certo. Agora tá certo. Normal, né? Quando que eu não escrevo errado? Bora lá, vamos entrar com o valor do produto, reais e 50 centavos. Aí você coloca 50,50. Erro. Eu coloquei de propósito aqui para você lembrar que ele respeita as regras do teu sistema operacional. O meu está em português do Brasil, então é 50,50. Então a gente tem que executar de acordo com a língua que a gente está no sistema operacional. 50,50. Código de origem, sei lá, vou chutar aqui, 13. 13 é leste, é isso mesmo? De 10 a 15 é leste. Leste. Então ele veio do leste. E aí, opa. Opa. Aí. Vou colocar 7,35. Aí ele tem origem 17. Importado. Então você já tem lá o importado. E aí ele funciona bonitinho. Aqui eu gostaria de destacar uma coisa importante, né? Vou tirar o zoom para você ver o código. Ó, é grande o nosso case, né? Uma tripona, mas
Você percebe que ele não faz muita coisa, ele não faz impressões desnecessárias. Ele está imprimindo o que é necessário no momento que é necessário. Você poderia fazer vários systems dentro dele, mas, pô, eu vou escrever vários systems aqui dentro, vai poluir o código, né? Então, uma boa prática é, eu jogo o que eu quero dentro de uma variável, fica pequeno, né? Pequeno, olha lá o processo pequenininho, e no final eu faço apenas uma impressão. Então, eu não preciso ficar imprimindo norte, sul, o preço e o norte, preço e sul, preço e leste, preço e oeste, preço e importado. Tem que fazer isso daí 5 vezes, é chato, né? Então, eu faço para jogar para uma variável e depois lá embaixo eu faço a impressão dela. Também é uma boa prática, é uma boa técnica, fica bacana, né? Então, temos aí essas possibilidades. Dúvidas sobre esse tipo de exercício no funcionamento do switch case? Algum questionamento? Não? Estamos de boa Nenhum, hoje? professor. Nenhum. Maravilha, então. Nossa Senhora. Vou mostrar para vocês, esses daí foram os exercícios que estavam na nossa apostila. A gente tem lista de exercícios, né? A primeira lista de exercícios, ela é bem pequenininha, tem 7 exercícios, é bem introdutória mesmo, né? Então, não tem nada de pegadinha, ela tá de boa. Então, o primeiro exercício é para gerar um valor randômico, né? Só que ele pede que seja de 0 a 10, um valor randômico de 0 a 10, que é a nota da pessoa, né? Para você poder dar aí uma nota para a pessoa de 0 a 10. E os dois são inclusos. Então, você pode gerar uma nota de 0 a 10 utilizando, por exemplo, o random da biblioteca Math. Então, lá dentro da biblioteca Math tem um método chamado random, que é o aleatório. E ele gera um número aleatório que vai de 0 a 0,99999. Então, é 0,000 até 0,9999. Então, lá tem os exemplos na apostila de matemática, né? Da biblioteca MEF, se a gente for lá nas nossas apostilinhas. Então, apostilas. Nós temos aqui uma apostila que fala sobre a biblioteca MEF, está aqui. E ela vem explicando tudo bonitinho para vocês do funcionamento dela. Então, aqui vem explicando, né, as coisas principais, não é tudo ainda da biblioteca Math. Eu peguei aqui o que eu achei que era mais normalmente utilizado, né? Ou mais amplamente utilizado. Então, tem aí para fazer os arredondamentos, né? Então, para fazer os arredondamentos, você tem valor absoluto, você, para fazer arredondamento, tem o sale, o floor, olha lá, o min, que a gente já falou hoje, né? O min, o max, para verificar, maior e menor. O round, round não é para gerar aleatório, round é para arredondamento, arredondamento, beleza? E aí, então, você tem para arredondamento, novamente, sale, floor, round, e aí você tem para gerar aleatório o random, e aí tem aqui como que funciona o random. O random gera um número ponto flutuante, então há necessidade, se você quiser gerar ele inteiro, de convertê-lo para int. Então tem que fazer aqui um cache do valor para int. E ele está explicando que você multiplica ele pelo que você quer. Então, por exemplo, se eu faço um random vezes 100, eu estou transformando para inteiro, eu tenho números de 0 a 99. Então, eu gero números de 0 a 99. E aí é só queimar um pouquinho de tutano e entender que você precisa colocar um número específico aqui, diferente daqueles que estão escritos lá, para gerar a faixa de 0 a 10 que você tem. Tem as funções matemáticas, né? Tem o número de Euler, o ESP retorna o número de Euler, log do número, o pow é o elevado a, né, o power. Então você vai ter um número elevado a outro número, 2 elevado ao quadrado, 2 elevado a 2. Então você escreve math.pom 2,2. Eu quero 2 à oitava potência, math.pow 2,8. Então o 2 é elevado à oitava potência.
E aí você tem o SQRT, que é o Square Root, né? É o raiz quadrada. Então você tem lá o raiz quadrada e ele calcula a raiz quadrada de um número, né? Ele é raiz quadrada, né? Para que você possa calcular a raiz não quadrada, você eleva o número a 1 dividido pelo fator que você quer. Então, raiz cúbica é, sei lá, 9,1 dividido por 3. Ponto flutuante, né? Em ponto flutuante. 1 dividido por 3,0. Ele vai fazer o cálculo da raiz cúbica de 9, porque é a operação inversa de elevar a tirar a raiz igual a elevar a 1 sobre o número que você quer. Então, raiz quadrada é 1 sobre 2, raiz cúbica é elevar a 1 sobre 3, raiz quarta é 1 sobre 4, e assim por diante. Então, você utiliza aí os esquemas da matemática para poder chegar na resposta que você quer. Tem lá os valores trigonométricos, né, para fazer cálculos trigonométricos. Então, tem o π, o seno, o cosseno, a tangente, o arcosseno, o arcocosseno, o arcotangente, conversão deles para o seno hiperbólico, cosseno hiperbólico, tangente hiperbólica, e também conversão para graus, conversão para radianos. Então, você tem aí todas as funções básicas, eu acho, da matemática que podem ser úteis, né? Então, eu recomendaria muito dar uma lida a parte de radiana, essas coisas, né? Lá o pi é raro a gente usar, né, para fazer cálculo, é só em casos bem específicos de cálculo de alguma coisa. É bom saber que existe, como que ela funciona. Mas a gente usa bastante funções de arredondamento. Então, as funções de arredondamento são legais. O min, o max, a gente usa. E também tem o random. O random é uma função interessante de geração de números aleatórios que pode ser muito bem explorado. E dentro dessa apostila, eu sempre coloco aqui a referência de um arquivo .java com um exemplo desse código já escrito, bonitinho, para que você possa testar. Ele fica disponível dentro dos nossos arquivos fonte, e aí tem lá math. Aí dentro lá do math tem cada um dos arquivos lá já prontinhos. E aí é somente você abrir e rodar e ver o resultado e entender o que está acontecendo ali. Simples para poder utilizar, facilitar. Esse é o objetivo, não é dificultar. Então a gente tem aí a nossa lista, vamos ver as listas, né? A gente tem a lista 1 com 7 exercícios e a lista 2. A lista 2 ela tem 12 exercícios, né? Então é um pouquinho maior e ela começa a englobar alguns detalhezinhos um pouco mais complicados. Ela deve dar um pouquinho mais de trabalho para ser resolvido. Nada absurdo, só precisa de um pouquinho mais de lógica. Por exemplo, esse 8 daqui normalmente abre margem para algumas discussões, o 9 também abre margem para discussões, o resto é tranquilo. Esse aqui a gente já fez hoje, esse daqui a gente fez um muito similar também. Então, tem aí totalmente a forma de executar. O que eu falei para vocês de que a gente faz algo muito similar e modifica um pouquinho, tá aqui, ó. Ó esse cara daqui. Ele é muito parecido com o que a gente acabou de fazer, só que ele vem agora com uma porcentagem de frete para a gente calcular o frete. Então ele pede algumas coisas para calcular o frete em cima do preço do produto, né? Então ele tem uma diferenciaçãozinha, pouca coisa de diferença, mas é legal você perceber isso daqui e entender o funcionamento, né? Então aqui tem 2 exemplos de utilização de switch, se quiser utilizar switch. Eu falo para você que você pode não utilizar switch para fazer esse daqui, que está tudo certo, sem problema. Se fizer com if, também funcionará. Mas eu acho importante você treinar a execução do switch, né? Entender como que ele funciona, experimentar isso daí. Do mais, pessoal, eu acho que é isso. Se houver dúvidas sobre os exercícios, eu estou à disposição para tirar dúvidas sobre os exercícios, mesmo na semana de recesso, beleza? Professor,
Com licença. Diga, Marcos. Essas listas a gente vai ter que enviar? Essas listas vocês vão ter que enviar para mim depois, no final do semestre. Ah, sim. Aí o Até senhor vai... a penúltima semana de aula, por favor. Para Mas dar o senhor tempo de eu vai olhar. abrir Eu o senhor vou vai abrir algo disponibilizar um formulário para vocês entregarem os arquivos para mim. Aí eu monto o formulário com as listas, aí vocês podem enviar para mim. Valeu, Beleza? professor. Então, vai fazendo e vai guardando. Vai fazendo e vai guardando. Professor, Beleza? Diga. oi. Pois Eu não. tava vendo a primeira lista de exercícios e lá tinha umas questões de alternativa. Como é que tinha que fazer? Responder no bloco de notas? Pode guardar num bloco de notas e depois no formulário, Pedro, tá tudo certinho lá para você escolher a alternativa correta. Eu já deixei lá. Se tiver que responder, é um campo texto. Então é um Ctrl+C, Ctrl+V depois. Ah, você vai colocar como formulário do Forbes no X, isso? Exatamente isso. Ah, beleza. Eu não tava Senhor, nesse daí eu tinha feito como anotação no DIN. Não tem problema. Se você salvou, depois é só Ctrl+C, Ctrl+V lá, já era. E aí, copiou, colou, foi para frente. Próximo, né? Aí já faz, é rapidinho. O importante é salvar a tua resposta para você lembrar depois qual que foi. Isso daí que é o grande esquema. Pois não, Mila? Não, o senhor pediu para colocar numa pasta com o nome completo, né? Eu peço normalmente para colocar, porque aqui eu copiava os arquivos todos para o meu computador, né? Então, para que eu não confunda, às vezes vinha lá, o cara colocava pasta lá, lista do Cris. Beleza. De quem que é essa lista, né? Aí, é do Cris. Então, a lista foi feita para mim, mas quem fez? Aí eu tinha que saber quem fez para poder dar nota. Eu pedia para colocar, eu peço para colocar o nome dentro do arquivo por conta disso, para eu poder abrir o arquivo. Ah, tá, foi o Brebal que fez. Lerdão passou para mim, mas esqueceu de colocar o nome dele na pasta e para eu adivinhar que era ele que copiou, né? Que é isso, professor? Foi só um exemplo, foi só um exemplo. Professor, mas por exemplo, a gente está fazendo 3 listas já, vamos supor. Aí tá tudo na mesma pasta, daí vai ficar meio bagunçado. Não sei se o senhor quer que coloque, vamos supor, a Camila, depois lista 1 dentro dessa pasta. Exatamente, Camila, lista 1, Camila, lista 2, ou Camila, lista 1, lista 2, lista 3, aí vai separando bonitinho. E aí já funciona. Mas depois tá tudo separado. É bom para você organizar para você, porque a entrega eu tenho formulário separado para cada lista. Porque tem gente que não faz uma lista, né? Pula uma ou não quer responder aquela lista, achou que não era legal responder ou já sabia aquilo, ignorou fazer, passou adiante porque já tinha o conhecimento. Aí então não tem problema, não precisa. Eu conto todos os exercícios entregues, né? Então eu verifico a quantidade de exercícios entregues. É esse daí o objetivo. Tendo dúvida na execução, eu estou à disposição. O nosso querido monitor Rodrigo também está à disposição. Temos os coleguinhas auxiliares lá, que também, quando eles puderem, obviamente, eles estão à disposição, tanto o Lucas como o Breverton, para nos dar um apoio, né? Eles não têm obrigação de fazer nem de ajudar, mas qualquer coisa, se eles puderem ajudar, e podem perguntar também para eles diretamente, sem problema nenhum. Eles já estão cientes que eu convoquei eles para ajudar. E eles sabem o porquê. Eles me devem.